Então aqui eu vou mostrar para você como que eu fiz o bastidor. Eu vou usar esse bastidor de uma outra forma, pra gente economizar também, né? Porque a gente sabe que um bastidor, ele não sai assim tão em conta. Então, com essa técnica aqui, dá para utilizar um bastidor, você pode transformar em dois. Então, eu vou pegar o aro do bastidor. Esse aqui eu tô usando o aro externo do bastidor de 30 centímetros. Coloquei ele sobre um papelão Paraná e risquei ali toda a volta. Depois eu cortei o papelão Paraná. Como eu estou usando o papelão Paraná do mais fino, eu colei duas camadas. Eu fiz ele duplo e colei com a cola de silicone líquida. Ela vai ajudar a estruturar esse papelão Paraná, tá bom? Depois eu posicionei sobre o feltro e fiz uma bordinha, né? Risquei em volta aqui do papelão usando uma bordinha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E aí cortei para poder forrar esse papelão. Então agora eu vou passar uma camada de cola de silicone líquida em toda a extensão desse papelão, tá? Então eu espalhei aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver em toda a extensão aqui do papelão, para que todo ele a gente consiga colar. Se você ver que tem algum lugarzinho que ainda falta passar cola, é só reforçar. Aí eu vou virar e vou colar aqui de forma centralizada, tá? Colei. Agora aqui eu vou passar a mão, né? Para grudar, né? Para a cola aderir em todo esse feltro. Agora eu vou cortar em pequenos pedacinhos, para que depois a gente consiga colar ele aqui. Só que na hora que eu for cortar, eu não vou cortar rente ao papelão. Eu vou deixar cerca de 2 milímetros de bordinha aqui rente ao papelão. Porque na hora que eu virar esse feltro, ele vai colar aqui na borda do papelão e não vai mostrar o papelão, tá bom? Uma dica: se você tiver a tesoura escalope, eu acho interessante você cortar a bordinha do feltro com a tesoura escalope, porque aí depois você consegue cortar todas as tirinhas de um mesmo tamanho. Aqui eu tô cortando de 3 em 3, então é legal você utilizar. Se você tiver aí, você pode usar, mas não é obrigatório, dá pra fazer sem, tá? É que aí todos vão ficar do mesmo tamanho, tá bom? Então eu vou cortar aqui, depois a gente vai fazer colagem. Então veja aqui, ó, eu cortei toda a voltinha aqui do feltro, eu cortei em tirinhas, tá bom? E vou usar a cola quente para poder fazer colagem de uma forma mais rápida. Se você quiser colar com a cola de silicone também pode, só que demora um pouquinho mais. O feltro tende a ficar voltando e você tem que ficar arrumando toda hora, mas é super possível também, é só ter paciência. Então olha, eu vou passar a cola em 3 tirinhas e vou colar aqui para dentro, dessa forma. De 3 em 3 eu acho que é o suficiente para a cola não secar, tá bom? Porque passar mais que 3, a cola quente vai secar e quando chegar lá nos últimos, vai ter que passar a cola novamente. Então, essa forma de colagem aqui, ela ajuda porque aqui fica com o acabamento perfeito, tá? Não vai ficar o corte aparecendo aqui nessa bordinha do feltro. Então, eu vou fazer a colagem de toda a volta, depois a gente dá prosseguimento à confecção aqui do bastidor. Então, nesta videoaula, eu quero mostrar para vocês como eu vou montar esse quadro bastidor, tá? Eu já mostrei para você como que foi o início, né? Como a gente iniciou a confecção desse quadrinho bastidor. A gente encapou esse papelão, né? Do tamanho aqui de uma argolinha do bastidor, a parte maior, né? A parte externa do bastidor. E depois você pode reaproveitar também a parte interna do bastidor. É só usar um papelão menor, né? Só riscar ali no tamanho do bastidor menor, tá bom?
depois que eu encapei, mostrei direitinho para vocês, eu colei ele aqui no aro, né, do bastidor. Eu usei a cola universal para poder fazer a colagem. Por que a cola universal? Porque a cola quente não ia dar conta de fazer toda a volta e você conseguir fazer a colagem. Porque na hora que você estivesse chegando aqui, essa cola que a gente depositou no início ia estar secando. E aí não ia acontecer a colagem, tá? Então, a opção melhor é a cola universal para você estar passando. Eu passei a cola, né, na parte mais reta do bastidor e depois colei por cima. Peguei esses clips aqui de costura criativa e coloquei aqui um pouquinho para segurar a borda aqui, né, para ficar bem fixado a colagem, tá bom? Então fica bem simples de fazer. Aqui eu posso cortar um feltro para encapar essa parte de trás aqui. É só riscar antes ou usar o outro aro para você riscar o tamanho do feltro que você vai depositar aqui atrás para fazer o acabamento, tá? Então, o quadrinho bastidor praticamente pronto. Super fácil de fazer, né? Você economiza aí porque você vai poder usar as duas partes do bastidor. Daí, nós temos a faixa. A gente poderia estar colocando aqui nessa faixa um Feliz Natal, certo? Mas isso a gente encontra, vamos dizer assim, muitas guirlandas, muitos quadrinhos bastidor, você encontra aí o Feliz Natal, tá? Então eu quis algo diferente para acontecer uma dinâmica, né, de todos os dias aí antes do Natal, né? Você tá fazendo uma contagem regressiva. Aí vai depender de quanto tempo que você quer fazer essa contagem, né? Pode ser um mês, pode ser os 25 dias. Então, por exemplo, hoje já não faltam mais 22, hoje faltam menos, mas você vai trocando o número conforme for passando os dias. Então, faltam 22 dias para o Natal, faltam 10 dias para o Natal, você vai trocando ali aqueles números de acordo aí com os dias, tá certo? Então, eu escolhi aqui uma parte redondinha para simular uma bola de Natal, né, pra gente estar colocando os números. Eu fiz esse recorte no feltro com glitter. Na verdade não é o feltro, é o Spuntec, que ele é mais fininho. Mas se você tem o feltro com glitter, pode usar. Você pode usar também a lonita, você pode usar o EVA, você pode usar o TNT dourado, né? Você pode usar infinitas possibilidades aqui. Então aqui eu fiz o recorte a laser, né? Se você não tem como encomendar o recorte a laser, existem outras opções. Existe o bordado, existe o papel transfer. Aqui, por exemplo, essa letra aqui é maior, né? Se você tiver um certo cuidado, dá até para você cortar, né? Usando a técnica correta do feltro tratado, você consegue cortar na mão, mas essa aqui já é menorzinha, tá bom? Então você tem outras opções para estar usando essa frase, tá certo? Até na lonita você consegue cortar se você fizer outro tipo de letra, porque a lonita facilita o corte, tá bom? Então aqui tem essa frase, que essa parte é a parte aí da faixa, né? Então eu optei aqui por usar uma bolinha de Natal para colocar os números. Nem precisa usar cola, tá? Você colocando aqui, ele já vai parar. Ele não cai, ó. Porque o feltro, as fibras do feltro ficam ali grudadinhas uma na outra. Então você não precisa usar cola, né? Você cortando os números, você pode estar trocando todo dia, colocando um número diferente, sem necessidade de cola, tá? E aqui em cima, a bolinha, eu vou colocar um lacinho, dessa forma. Aqui, pra gente fazer o detalhe aqui da faixa, eu vou usar isso aqui como se fosse o fundo, tá? É o feltro dourado, mas pode ser outra cor de feltro também. Tanto a faixa como esses detalhes foi recheado com EVA de 4 milímetros, tá bom? Então eu colei o EVA ali e caseei toda a volta. Então uma camada de EVA de 4 milímetros dá para fazer o recheio aqui dessa faixa. Se não tiver de 4, você pode usar 2 camadas de 2 milímetros, tá bom? Eu recheei essa parte maior aqui da faixa e essas duas partes.
Aqui eu só cortei no feltro e só vou fazer a colagem, tá? E como que é essa colagem? Veja aqui, nós temos as duas pontinhas e eles estão espelhados, tá? Vou passar a cola aqui na parte que vai pegar ali na faixa. Só passei cola aqui na parte de baixo, depois a gente cola o restante. Então, olha, vai ser colado dessa forma, seguindo a parte reta aqui. Aqui ela fica inclinado para cima mesmo, tá? E essa parte de cima ela fica para fora. Vou até completar aqui a colagem. Dessa forma. Aqui também, mesma coisa. Passo cola aqui na parte de baixo. Venho aqui e colo. Eu não vou ajeitar isso para ficar aqui, ele vai ficar na diagonal aqui. Eu tenho que alinhar aqui nessa parte reta. Esse detalhezinho é dessa forma que acontece a colagem. Porque agora eu vou alinhar essa reta aqui com essa reta aqui. Então é assim que vai ficar coladinho, ó. As retas você precisa alinhar, tá bom? Então aqui eu vou passar cola também, já vou passar cola de silicone mesmo. Passo aqui em toda a extensão. Venho aqui, alinho. Ó, pra você ver. Até eu passei um pouquinho aqui fora, mas não tem problema, tá? Depois dá pra tirar essa cola, certo? Então, você conferiu aí como que é a montagem, né? Dessa faixa. Atrás fica dessa forma e na frente dessa outra forma. Vou passar aqui e vou omitir lá a parte de cima que não vai colar, né? Alinho essa reta aqui com a faixa. Daí segura aqui, né, para ficar bem coladinho. Então ficou desse jeito a nossa faixa, que vai bem aqui no topo do quadrinho bastidor. Essa é a parte, né, que eu precisava passar para você a forma de colar essa faixa aqui. O resto é só decoração. Então você vai decorar da maneira que você quiser. Você pode escrever um Feliz Natal aqui ou você pode usar a frase, né? Faltam tantos dias para o Natal. Certo? E aí o Natal vem aqui embaixo. Faltam 22 dias para o Natal, tá bom? Aqui vai o lacinho ali para contemplar a bola. E aqui você vai decorar da forma, né, como for a família aí de quem você recebeu a encomenda, né? A mamãe, o papai. Eu colei umas meia pérolas aqui na cabecinha dele. E as filhinhas, né? Aqui vai uma filhinha, porque essa é a minha família. Estou representando aqui a minha família. Então, são duas meninas, ok? Ainda falta terminar ela aqui, tá? Mas é isso. Eu tenho a Emanuele, de 7 anos, e a Isabela, de 16 anos, tá bom? Então, aqui é uma sugestão de decoração. Como eu disse, você pode estar fazendo também, no lugar do quadro bastidor, você pode estar fazendo uma guirlanda, vai ficar linda também. Então, você pode brincar bastante aí com a composição das peças. Se for uma família mais numerosa, de repente você pode estar diminuindo os moldes. Aí fica a seu critério, tá bom? Então, a gente finaliza aqui a aula do quadro bastidor, né? Da decoração do quadro. E o restante é com você. É de acordo com a família aí que você receber a encomenda. Ou aí da sua família, se você quiser colocar aí da sua casa também. Eu acho que ficou muito fofinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado também dessa nossa família Ginger.